A paz do Senhor, gente, boa noite, glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente você e todos os seus familiares. Glória a Deus. Um forte abraço a todos, meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Você que se inscreveu agora, seja muito bem-vindo. Que Deus continue assim realizando o desejo do seu coração. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se. Estamos fazendo a obra do Senhor e o nome do nosso Deus está sendo glorificado através das nossas vidas, né? Eu daqui pregando a palavra, você daí deixando o seu like, né? Vocês que estão deixando seus likes, deixando seus comentários, deixando assim compartilhando a palavra, glória a Deus. Quando vocês fazem essas ações, o YouTube entende que o canal tem um conteúdo bom e passa para a frente. Assim o YouTube também nos ajuda na evangelização. Meu amado, minha amada, que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a todos. A palavra do Senhor que nós iremos meditar encontra-se no Evangelho, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 41, que nos diz assim: E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para nós nessa noite. Glória a Deus, meus amados, porque nós vemos que o Senhor Jesus veio ao mundo, ali passou por dificuldades, como qualquer um de nós seres humanos passa. Ele conheceu todas as nossas dores, ele teve a oportunidade de, como homem, saber como era a vida do homem, glória a Deus. Mas no tempo determinado, ele morreu, né? A palavra de Deus nos diz que ao iniciar seu ministério com 30 anos, pregou a palavra, escolheu os discípulos, ensinou acerca do reino, curou, libertou, mas foi morto como malfeitor. Ou seja, porque Jesus foi morto como malfeitor, para levar ali naquela cruz as minhas culpas, as suas culpas, as nossas culpas, glória a Deus, porque Jesus não tinha pecado, mas a palavra de Deus nos diz que ele morreu naquele madeiro para pagar o preço que eu e você deveríamos pagar. Então, meu amado, minha amada, que nós possamos ser gratos a Deus pelo esse ato de Jesus, seu único filho, se fazer homem e vinha à terra e morrer por nós para nos dar a salvação. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus nos diz, meus amados, que se fosse depender das nossas obras, se fosse depender das nossas atitudes, não teríamos como, né? Se fôssemos ficar na velha aliança, não teríamos como nós nos salvar. Mas Jesus veio e nos garantiu esse direito, glória a Deus. Essas passagens que eu acabei de ler nesses versículos nos mostram momento antes da morte de Jesus. Jesus estava ali numa cruz, ele estava no meio, ao lado um ladrão, do outro lado o outro, e a palavra de Deus nos diz que um, né, não acredita em Deus, zomba de Deus, né, mas o outro disse para aquele que estava zombando: com justiça nós estamos aqui pelos nossos feitos. E disse para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor Jesus, que é um Deus misericordioso, poderoso, disse para aquele ladrão: hoje mesmo estará comigo no paraíso, glória a Deus. Ou seja, meu amado, minha amada, quando nós verdadeiramente nos arrependemos daqueles mal, né, das coisas más que fazemos, o Senhor Jesus nos perdoa, porque Ele conhece o nosso coração. Para o homem você pode dizer uma coisa da boca para fora, mas para Jesus não é, mas com Jesus não é assim. Ele sabe o que o nosso coração está sentindo. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente,
Ele é aquele que perdoa o nosso pecado. E a palavra de Deus nos diz que Ele joga no lago do esquecimento. E a palavra de Deus nos diz aqui, no versículo que eu acabei de ler, que antes da morte de Jesus, o véu do templo se rasga, de cima a baixo, né? Glória a Deus, nos mostrando que é de cima que vem a nossa redenção, ou seja, aquele projeto de salvação veio de Deus e nos mostrando que hoje eu, você, que nós temos o direito de estarmos na presença de Deus e sermos chamados filhos de Deus, porque antes nós não teríamos como orar ao Senhor, mas sim o sacerdote tinha que interceder em nosso favor, né? Na velha aliança, as pessoas não tinham o direito de estar na presença de Deus, mas sim o sacerdote. Mas hoje, por meio da nova aliança com Jesus, o nosso sumo sacerdote, que pagou o preço por mim e por você, de uma vez por todas, hoje nós temos a liberdade de entrarmos na presença de Deus, em nome de Jesus, e sabermos que somos ouvidos. E sabermos que em Jesus, quando aceitamos o seu sacrifício ali na cruz, e andamos de acordo com a sua palavra, assim, quando aceitamos como único Salvador, como único mediador entre nós e o nosso Deus, nós temos direito também à salvação. Então, nesse dia, né, muitas vezes nós tiramos tantos dias e não lembramos da morte de Cristo. Mas nesse dia de hoje, né, foi muito lembrado isso. Mas que nós devemos saber que tudo isso foi por mim, foi por você, foi por nós, foi por amor. E principalmente foi para que se cumprisse a vontade de Deus, né? Um Pai amoroso e ama infinitamente cada um de nós. E a vontade de Deus é que todos nós venhamos estar com Ele. Então, se Jesus morreu um dia, ressuscitou, glória a Deus, está à destra de Deus, intercedendo por nós. Que privilégio, é porque o Senhor nos ama infinitamente e não quer nos perder. Ele não quer lhe perder. Não desista. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas continue firme nos caminhos do Senhor. Você que está me ouvindo, que ainda não segue a esse Deus, que ainda não se encontrou com Ele, busque conhecer o Senhor Jesus através da sua palavra, glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que ali houve trevas naquele dia, né? E ali, quando Jesus expirou, aquele centurião que estava ali perto disse: esse homem verdadeiramente é justo. Ele reconheceu que Jesus era alguém diferenciado, meu amado, minha amada. Então, faça valer o sacrifício de Jesus na cruz. Sim, faça valer esse sacrifício, porque como sofreu o nosso Salvador, né? Tapas, chicoteadas, né? Foi cuspido, coroa de espinho na cabeça, tudo isso para que eu e você hoje tivéssemos direito à salvação. Então, meu amado, minha amada, agradeça a Deus por esse ato. Louve ao Senhor, seja grato e permaneça obedecendo a voz do Salvador, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso dono e Ele hoje intercede por nós lá na glória. Para quê? Para que o inimigo não venha nos consumir sem causa, para que eu e você estejamos sempre na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Então, glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te adorar, te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Pai, obrigada porque o Senhor um dia veio aqui, né? Enviou o teu Filho aqui na terra. Viveu como um homem, morreu morte de cruz, mas ressuscitou. Está à direita do Senhor intercedendo por nós. Pai, muito obrigada pelo privilégio de, através da morte do teu Filho Jesus Cristo, hoje nós possamos ser filhos do Senhor. Porque foi Jesus que nos elegeu novamente a Ti. Pai, permanece conosco. Dai uma noite de paz, de tranquilidade, na Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço, que todos tenham assim uma ótima noite, um dia maravilhoso amanhã, né, no sábado. Enfim, aproveite o feriado na presença do Senhor nosso Deus, visite sua família, faça as coisas que venha ao seu coração de fazer de conformidade à vontade de Deus. Fique na paz do Senhor. Então, uma boa noite.